MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa eu falo do aborto e suas várias nuances, tocadas muito delicadamente, com muita inteligência, no livro Não Quero Ser Mãe, onde a personagem Camila e a jornalista Fabiane são os fios condutores da história. E a minha conversa, quem faz a narração de tudo isso, brilhantemente, a jornalista NN Smith. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Seja bem-vinda. Obrigada, Danilo. Prazer estar aqui. Muito bom ter você aqui e também poder falar desse livro, esse livro que está nascendo, né, e que depois vai dar muito o que falar, principalmente pelo tema que ele envolve, os temas, né, são vários temas. São. Mas eu tive acesso a um pedaço da obra, me chamou muita atenção a sensibilidade, não só dos personagens, da forma como você conta a história, né? No fundo, o escritor é um bom contador de histórias, né? E ali você está se envolvendo com a história, tem uma densidade muito própria entre o narrador, a narradora no caso, né? E os próprios acontecimentos. Né? Tudo isso para falar de temas pesados, difíceis, né? Como mãe solo e aborto, né? E tantas outras coisas mais. Seja bem-vindo. E queria que você me falasse assim, o que te levou para esse desafio, que é o desafio de praticamente assim, de você, não só por conta de um trabalho, mas abrir mão da sua vida, né? Para, de certa forma, viver uma outra vida da ficção e se dedicar tanto a esses personagens, a esse enredo todo. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer assim, que estou super feliz de estar aqui participando com você, né, para falar um pouco desse... É um filho, né? Um livro é um filho, verdade. Né, que você começa a desenvolver e tem que cuidar, né, e tem que dar os bons encaminhamentos para ele. Então, assim, em primeiro lugar, muito obrigada por essa oportunidade. E falando sobre o livro, como que nasceu a ideia do livro. Não quero ser mãe. Não quero ser mãe. O próprio título já causa um impacto, uma polêmica, né? Porque a partir do título surgem diversas perguntas, né? Por quê? Por que não querer ser mãe? Na verdade, o livro ele traz um enredo baseado em fatos que a gente convive diariamente, que é a realidade de muitas mulheres, né? Mulheres que às vezes estão no anonimato, que ninguém sabe, mas que as histórias existem ali, são dores que elas carregam em silêncio, muitas vezes, sem dizer, né? Ali, guardando só para si aquele momento difícil que acompanha a vida delas, né? Porque não é simplesmente um fato isolado da nossa vida, né? Um aborto, muitas vezes, é algo que vai ficar marcado na memória dessas mulheres pelo resto da vida. Mas a ideia surgiu justamente por isso, porque é um tema polêmico. E por ser polêmico, nem sempre a gente quer falar sobre isso, é melhor deixar de lado, porque... E até a forma de se falar sobre isso. Tipo assim, é um assunto que ele precisa ser falado, às vezes ele é tocado no meio da polarização, exatamente. E você encontrou o jornalismo literário como um caminho para tratar desse assunto, né? Exatamente, porque assim, o viés do livro, ele vai trazer um contexto bem diversificado, onde nós vamos falar do personagem, que é a mulher em si, né? No caso, contando a história de Camila, que é uma jovem moradora de periferia, aquele contexto bem social, que retrata bem o cenário brasileiro. Uma jovem menor de periferia, estudante, né, em escola pública, filha de pais separados, né, com contexto social bem difícil, né, ali questões financeiras e tudo. E assim, vem de uma família onde a mãe não tinha estudos, não tinha preparo, e a Camila se torna a aposta da família, né? Filha mais velha, irmã mais velha de 2 outros irmãos mais jovens, e a mãe aposta ali as fichas dessa jovem. E ela começa a carregar aquela responsabilidade de ser justamente aquilo que a família não foi. Ou seja, até numa família de periferia é um evento atípico, né? Que ela encarna o próprio planejamento. Exato. Algo que não existe, às vezes, naquela realidade. Né? Na verdade, o sonho, né? Ali, sim. Na verdade, Camila se torna um sonho de alguém que não aposta de uma mãe que não deu certo, mas que aí quer que os filhos, né, sigam um caminho melhor, que não passe pelos caminhos das pedras, né? Vamos dizer assim. E aí, essa jovem, ela, como no Brasil, assim, por isso que é um assunto bem polêmico, porque a gente sabe que hoje tem tanta tecnologia, né, que discute, que está bem acessível a todo mundo, mas quando entra no tema polêmico, as pessoas não querem discutir.
né? Melhor deixar cada um se virar por si. Né? Aí que tá, a tecnologia ela avança, passos largos, mas talvez a mentalidade humana não. Né? Não, exatamente. Que envolve a sensibilidade também. A sensibilidade do assunto. E aí, no caso, eu ouvindo mulheres, conhecidas, outras não, porque na nossa área de jornalismo a gente tem que ser um bom ouvinte. E a gente acaba ouvindo de tudo. Né? Sim, e conhecendo muita gente também. E conhecendo muita gente, ouvindo muitas histórias, eu falei, poxa, por que não criar um livro que eu sei que vai ser polêmico, eu sei que vai, né? Porque, como você falou, tem a polarização da legalização, da não legalização, mas o que eu quero enraizar nas raízes desse livro não é sobre a polarização. Mostrar talvez uma experiência humana disso. Sim, né? Quem que é a pessoa que está por trás? O que é uma mãe solo, o que é antes de ser mãe solo, toda a angústia de tudo isso. Toda angústia, o que é essa mulher que não quis ser mãe, não quer ser mãe? O que está por trás? Qual que é o pano de fundo de tudo isso? Então a Camila ela vai retratar essa personagem, que na verdade representa tantas outras mulheres, né? Que tem essas angústias, que às vezes se vê diante da falta de informação, que o Estado poderia, né, trazer esse tema para discussão, assim, não sobre legalização ou não legalização, mas sobre o que é de fato a vivência da mulher, né? O caminho que você pode percorrer se você tiver um planejamento, conhecimento do próprio corpo. E quando eu falo sobre isso, eu não estou falando só da mulher, não, porque a gente tem esse livro aborda bem essa questão também da questão da mulher, que absorve toda aquela responsabilidade de como se ela fosse culpada por gerar, né? Simplesmente por estar grávida. Mas cadê o outro lado? Cadê o homem dentro disso? Você falando da questão da pressão social, né? Sim, mas nesse tipo de caso, às vezes uma gravidez de abandono, né, fica só sobre a mulher. Só né? sobre a mulher. Eu não digo nem só sobre o abandono, mas desde o início. Muitas mulheres, isso vai ser retratado no livro, quando está dentro de uma parceria com um homem, quando muitas vezes se descobre a gravidez, tem que falar, o problema não é meu. Se vira. Né? É o caso de Camila, que a gente vai ver bastante falando sobre isso, né? Sobre essa pressão que é lançada toda sobre ela, como se ali a única responsável por aquilo que estivesse acontecendo na gravidez, no caso, fosse ela. Né? E a sociedade ainda é machista, ainda aponta muito a mulher, e isso acaba trazendo uma pressão, e muitas vezes o aborto é decorrente disso, dessa pressão, de não querer se ver... Não é uma escolha voluntária ou uma escolha de saúde, é muito mais uma escolha social. Social, né? Você taxada, como que eu vou ser vista, né? Então todas essas pressões, às vezes, acabam culminando para o aborto, que às vezes não foi pensado, não foi uma coisa premeditada, mas a pressão encaminhou a mulher para esse caminho. Então, esse livro ele vai trazer essa abordagem. E onde que entra a Fabiana? A Fabiana é a jornalista, né, a protagonista. Protagonista, né? Ela é o fio condutor da coisa. O fio condutor, né? O enredo está acontecendo ali, onde Camila vai até a unidade de saúde, tinha feito um exame porque estava se sentindo mal. E lá, quando ela vai buscar o exame de sangue, ela descobre que ali o resultado era positivo. Sobre a Fabiana, né, que é um personagem bastante interessante, ela é jornalista e tem um olhar de sensibilidade, de empatia, que não é muito comum no jornalismo. Não né? é. Que é aquela coisa, o médico ele vai operando, daqui a pouco para ele, uma pessoa, essa caneca é igual. Exatamente. Né? Ele perde a sensibilidade, é normal, né, do decorrer da profissão, das horas de voo, né, vamos falar assim. E no jornalismo, principalmente quem trabalha no hard news, também acaba correndo essa casca. Sim. Né? A Fabiana ainda não tem essa casca. Né? Ela está ali naquela correria toda das notícias, ela vive as tragédias, mas ela ainda guarda um certo direito de olhar as coisas fora da caixa, né? E aí ela percebe a Camila. Se ela não tivesse essa condição, ela não perceberia. Né? O que envolve também um outro pano de fundo interessante do livro, que é a sororidade. Né? Que é outro assunto tão falado, às vezes até muito técnico, mas na realidade envolve muitas vezes isso. Né? Tipo assim, se não é o olhar dela perante a Camila, talvez a Camila estaria muito mais próxima do aborto do que não, né? Se bem que o livro deixa tudo muito na dúvida o tempo todo, até porque as duas têm uma certa distância. Sim. E a distância vai sendo quebrada, né? Exatamente. Na verdade, Fabiana, quando encontra a Camila, ela não olha para a Camila com sensibilidade. Ela não olha para a Camila com sensibilidade. É uma certa pena? Ela se sente assim comovida, né? Entendi.
comovida inicialmente. Na verdade, ela não quer se envolver, porque é justamente o que a maioria das pessoas não querem, se envolver com temas polêmicos. Mas acaba se envolvendo. Mas acaba, assim, se envolvendo indiretamente. Ali, quando ela vê aquela jovem, ela vai para fazer uma cobertura na unidade de saúde, falta de médico. Sempre com pressa, aquele caos, né? Aquela pressa da cobertura jornalística, da pauta, você tem que sair dali, correr para fazer outra cobertura. Mas ali ela vê aquela menina tão jovem, ela se sente, assim, comovida. E como ela tinha ido um tempo aguardando antes da entrevista com o gerente de saúde da unidade, ela ali começa um diálogo, né? Sentar ali do lado, tentando até buscar uma informação que talvez pudesse adicionar um extra, um plus, né? Na matéria que ela estava cobrindo. Na verdade, ali, ela acaba conhecendo a menina que exatamente acaba de receber o resultado do exame ali. E tá aquele desespero. Ou seja, acaba fazendo parte do momento emblemático da vida da Camila. Da Camila. E ali ela inicialmente, ela só pensa em dar um apoio assim, acho que eu posso conseguir um apoio psicológico essa menina, né? Inicialmente, o único envolvimento que ela pensa em ter com Camila, assim, coitada dessa menina, eu vou tentar conseguir um apoio psicológico e deixa ela se virar depois. Inicialmente, é essa a visão de Fabiana. Mas, com o decorrer, ela começa a perceber que o sistema de saúde pública é muito pior do que ela pudesse imaginar. E que talvez esse acesso que Camila poderia ter não seria tão fácil, até porque se as demandas médicas já são difíceis nas unidades públicas de saúde, quanto mais nas especialidades, que no caso é psiquiatria, psicologia, talvez fosse o caso de psicologia que a Camila precisasse. E ali ela começa essa busca, poxa, de que maneira eu posso ajudar essa menina? Até porque é um ponto interessante, eu sei, a vida da mãe solo, ela não é dramática só depois do filho. Não. Já começa na gravidez. Na gravidez. Os problemas, que você falou, contar com o sistema público de saúde, uma falência. Exato. Ter o apoio social da família e de amigos, outra complicação. A questão da sociedade, né? O universo do trabalho. Também você vai ter um cerceamento muito grande. Né? E no meio de tudo isso, fica aquela escolha. Será que o filho está atrapalhando ou não? Né? Exato. Como que vai ser minha vida depois? Isso. Né? Como que vai ser? Porque, e aí, assim, que apoio que às vezes o poder público ou até outras estruturas pode dar com relação a isso? Né? É uma incógnita, porque ninguém faz ideia antes de passar por essa questão, acredito. Né? Não, e aí é justamente esse desespero, esse momento do desespero. É um desespero que ela não deixa latente, né? Porque ela é um pouco tímida, ou é tanto desespero que ela fica mais contida, né? Exato. Você soube conduzir bem isso também. Sim. Na apresentação da personagem. Sim, ela é aquela menina meio tímida, ainda desconfiada, porque é muito jovem, né? Muito jovem, aquela questão... Ainda mais dessa geração atual. Exato, e agora? O que eu vou fazer? E meus sonhos, meus projetos, e as apostas que estão sendo feitas, né, ao meu respeito? Né? Como que eu vou arrumar um emprego depois? Minha família precisa, tem aquele contexto social que envolve ali, precisa dar o apoio para minha família. Contrapartida. Né? Contrapartida, as coisas já são difíceis dentro de casa, e agora, com mais uma boca para alimentar? Né? Então, será que o melhor nesse momento não seria o aborto? Né? Então, assim, ela não consegue pensar, a gente percebe que esse momento também é o drama de muitas mulheres, que ela não consegue pensar depois. Sabe, aquilo é tão grande, para ela, aquilo é um problema, na verdade, assim, né? É uma situação tão dramática que ela não consegue pensar no depois. Ela pensa só naquilo, né? Aquilo se torna um foco central e como se não existisse depois. E quando se pensa no depois, tudo é penoso, tudo é muito difícil, né? E aí ela se envolve, Fabiana se envolve nesse enredo na busca. E aí ela começa a perceber que, como jornalista, poxa, o que a nossa profissão está fazendo? Poderia fazer mais, poderia trazer mais debates, poderia trazer mais discussão, como quarto poder, né, que a imprensa, né, representa. Então, mas nesse ponto, assim, isso vale para vários assuntos, inclusive feminicídio, tudo. Violência doméstica e tal. Suicídio. Aprofunda, mas não aprofunda, cita, mas não cita, informa, mas não informa. E hoje em dia, com as redes sociais, esse contexto também da coparticipação de quem está recebendo a notícia, tem uma deformidade muito grande da mensagem e tudo mais, que mostra um jornalismo em crise. Né? Esse questionamento, no fundo, que dá a impressão para quem está lendo, da Fabiana em relação ao mundo, em relação ao jornalismo, em relação àquela fratura que o mundo está colocando exposta para ela, da Camila, né? Todo o drama que está passando. De certa forma, uma crítica que você faz também ao jornalismo atual ou não? É uma impressão mesmo da personagem, do que está acontecendo ali? É uma crítica real. É uma crítica de não estar se cumprindo uma responsabilidade que social, é natural, né? Entendeu? Que poderia existir.
Por que o jornalismo é trazer informação? Por exemplo, mas o Hard aborto News também é informação. Pois é, o Hard News ele coloca isso. Às vezes, assim, se cair um barranco ali na esquina, isso é manchete. Você pode estar com números atualizadíssimos de aborto, de repente isso vai ficar em segundo plano. Sim. E vai ser citado ali na nota de rodapé. Justamente, porque não é um tema de interesse. O que o livro traz é que, embora os números de aborto sejam crescentes, né, e pior ainda, muitas mulheres morrem. Muitas mulheres nessa busca pelo aborto, no desespero, sem saber como fazer, e agora ela vai por um caminho que vai levar à morte. Muitas morrem. Se você pegar dados estatísticos aqui do SUS, a nível nacional, você vai perceber o número crescente de mulheres que perderam a vida. E outras que, dada a utilização de métodos que, né, são totalmente assim, invasivos, nunca mais vão poder ser mãe. Então, você percebe que aquele ponto isolado, aquele momento que aconteceu, se ele não for pensado de maneira clara, ele vai trazer consequências absurdas para o resto da vida. Vai ser uma cicatriz que essa mulher vai ter que conviver para o resto da vida. E aí, quando a gente fala em saúde, o sistema público vai ser impactado lá na frente. Porque seja, hoje a polarização faz uma discussão alegórica. Né? Ninguém olha a complexidade total do tema. No fundo. Entendeu? Eu vou permitir, vamos supor hoje, discussão, a STF discutindo, vamos legalizar, não vamos legalizar. Tudo bem. Tá, o Estado tem estrutura? Quando eu falo estrutura, eu falo no sentido macro. Para só permitir que essa mulher vá lá e pratique o aborto? Tá, a Camila traz um retrato de que, a Fabiana traz um retrato em relação à Camila, que já não tem demandas específicas, especialidades, no caso da psicologia e psiquiatria, já é muito difícil de ter acesso. Então vamos imaginar que quando essa legalização acontece, como que vai ser isso depois? E quando essas mulheres que não se sentirem felizes com aquilo que praticou, vamos pensar, tiverem que precisar de um amparo da saúde? A coisa é tão grotesca, porque no seguinte sentido, para a maternidade em si, você tem um arcabouço legal que dá um certo tempo para a mulher, depois de ter o filho, ela toma licença, né, quanto ao mercado de trabalho, algum suporte que se prevê na rede pública e tudo mais, ou na rede privada, algumas orientações. A gente sabe que tem índices aí da própria depressão pós-parto, que dificulta muito e tudo mais. Para a questão do aborto, não é falado todo esse amparo, essa outra situação. Principalmente antes da decisão, eu acho que seria importante um apoio psicológico para conversar, para saber, é isso mesmo, né? Não deixar uma decisão para ser tomada no caminho até um lugar, né? Vamos botar um açougue, né? Não é cortar um bife, né? É uma vida que está indo, né? E principalmente uma vida aí depois de algumas semanas de gerada, né? É um assunto polêmico em lugares do mundo que já é autorizado. Se não me engano, na Argentina, aqui do lado, já tem isso. Sim. O Brasil caminha, de certa forma, para essa legalização, que é algo absurdo. Só não conseguiu ainda, porque o Congresso é muito conservador nesse momento. Sim. Mas aí você tem a questão do STF, né, toda essa pressão judicial, né, que pode acabar trazendo esse pêndulo para, dentro de alguns anos, o Brasil fazer essa escolha, que é uma escolha, de certa forma, irreversível. Sim. No livro, você deixa uma independência muito grande para a história. Para as duas personagens e para todo mundo que está ali ter vida própria, né? O que é muito legal. Eu acho legal essa forma de contar a história, tanto no cinema quanto na literatura e tudo mais. Mas, fora do livro, você tem opiniões, você tem pensamentos, você acompanha tudo isso, né? E tem várias visões que você coloca de uma forma até um pouco delicada no livro, mas na vida real você tem isso de uma forma mais clara. Você é contra o aborto. Né? Apesar de aquilo não ficar tão explícito no livro, você quer mais mostrar o problema do aborto do que colocar o a favor ou contra, né? Eu penso o seguinte, que como ser humano nós somos livres, né? Temos o livre-arbítrio. É uma pergunta difícil até, né? Porque isso aí, se você vai nessa linha, é a linha que está sendo tratada na polarização. Mas é importante até ouvir a opinião de quem pesquisou muito nos últimos meses para fazer esse livro. Eu penso o seguinte, que nós, enquanto seres humanos, temos o livre-arbítrio. Mas não é pelo fato de termos o livre-arbítrio que nós não teremos consequências. Então, assim, quando a gente pensa assim, eu posso tomar tal decisão na minha vida. Ok, você pode fazer o que você quiser. Mas quais serão as consequências? Você está apto para colher as consequências daquilo que você fez? Porque toda escolha tem um resultado. Toda escolha tem um resultado. E o aborto também tem um resultado. Que a partir do momento que eu decido por ele, eu tenho que estar apta
a colher as consequências que vai me trazer. Ah, vai ser bom? Ótimo. Não vai ser bom? Você vai ter que conviver. Quando eu falo em aborto, eu penso o seguinte, você pode tirar uma criança do seu útero, mas você não pode tirar da sua mente. Não é, eu posso expulsar do meu corpo, mas você vai conseguir expulsar da sua mente? Como que você vai conseguir conviver com aquilo? É a mesma coisa de eu falar pra você, olha, Danilo, você pode chegar e dar um tiro numa pessoa. Ok. Como que você vai conviver depois com isso? Vai estar tudo bem pra você? Se está tudo bem pra você, ótimo. Mas se não está tudo bem, como que vai ser depois? Você vai passar o restante da sua vida pensando, se martirizando sobre aquela ação que você tomou? Sem contar que cada pessoa não é uma pessoa, é um organismo social. Exato. A gente não é a gente vive em coletividade, mas nós não somos coletivos. Nós vivemos em coletividade. A individualidade de cada um. Exatamente. Inclusive do feto. Está sendo descartado. Então, quando eu penso, eu sou contra o aborto. Você perguntou, Helene, você é contra o aborto? Sim. Sim. Se você perguntar para mim, Helene, você já pensou em aborto alguma vez na sua vida? Já? Tem aquela história, aquela frase clássica, o corpo é da mulher, ela faz o que bem quer. Mas a criança não é uma extensão do corpo. Entendi. E é isso que nós precisamos entender. O útero da mulher, ele é só um abrigo. É um abrigo temporário, isso que nós precisamos pensar. O útero da mulher, ele para uma vida que vai ter individualidade própria. Individual, como eu e você, nós somos gerados. Sim. Nós somos gerados dentro de um abrigo. Por isso que nesse momento na Constituição brasileira, o aborto ele é proibido. Exatamente. É a forma como a Constituição vê que esse feto já é uma individualidade, já é uma vida, e para a defesa da vida, por isso que é contra ainda. O corpo, na verdade, da mulher, nesse momento, embora ele tenha ali o DNA da mãe e do pai sobre aquela criança, ele, na verdade, o corpo da mulher, ele não passa por incubadora. É só isso. Que a partir dessa criança, desse feto ser posto para fora, ele vai ter ali a sua individualidade. Né? Claro que inicialmente ele pode depender, porque o ser humano é um ser que depende, né, de tudo. Se você não cuidar, ele morre, diferente do animal, diferente de outras situações. O ser humano não, ele tem que ter esse cuidado. Você fala assim, os mamíferos em geral. Sim, precisa ter esse cuidado. Mas aí você fala assim, poxa, mas será que essa mulher, um exemplo, o aborto em si, só ele é suficiente para resolver o problema? Não. Eu penso o seguinte, hoje, a legalização, não a legalização. Se a solução para o problema é o aborto, então qual seria a origem do problema? É isso que o livro traz como discussão. Porque assim, tem uma origem. Qual que é a origem? Traz uma discussão a partir do pensamento da Fabiana, né? Da Fabiana. Que ela fica nesse questionamento, inclusive, para entender não só o drama da pessoa que ela cria uma amizade, mas ela sabe que aquilo ali é replicado em milhões e milhões de mulheres. Ela começa a ter um pensamento crítico e começa a avaliar a situação da maneira como ela é. Poxa, se a mulher tá grávida, é porque aconteceu um ato antes. Como que esse ato foi praticado? Foi praticado pensando na prevenção? Não quero ser mãe? Né? Não quero ser, porque todo mundo sabe que um ato sexual, né, o resultado dele, se não tiver a prevenção, consequentemente, talvez uma gravidez. Então, não seria mais prático trabalhar a mentalidade da sociedade do que simplesmente dizer para ela, você pode fazer um aborto? Né? Já viu aquele ditado, né? Verdade. Melhor prevenir do que remediar? A partir do momento que legalizar, isso entra nas escolas como educação sexual, né? Como uma informação de educação sexual. Sendo que, nesse momento, a educação sexual não trabalha as consequências. E por que não trabalhar antes? De ser mãe antes da hora. Né? Porque eu não estou dizendo aqui, Danilo, que o Estado não pode legalizar, a mulher não pode fazer. Porque, como eu disse anteriormente, eu sou contra, eu, Eliane, sou contra o aborto. Mas eu não posso dizer para outra mulher o que ela deve fazer, porque ela tem o livre-arbítrio de escolher. Mas o que nós estamos dizendo aqui no sentido mais macro por que não trabalhar na sociedade essa mentalidade de que não é o problema, a solução para o problema não é o aborto, mas foi o que aconteceu antes que levou que caminhou para que aquele resultado viesse a acontecer. Imagina que o Estado hoje fala, legal, está liberado o aborto. Essa jovem vai lá de forma inconsequente, essa mulher, não sei, vai ter ali seu ato sexual, abortei 1, abortei 2, abortei 3. Tá entendendo? Aonde esse caminho vai levar? Não, e outra coisa, né? O Estado não dá conta nem da cirurgia que ele já tem para fazer, né? Cirurgia letiva, às vezes, ou algo mais complexo que acaba sendo por via judicial, às vezes, para a pessoa ter acesso. Exatamente.
E como que vai ficar? Nós já temos um afogamento no sistema público de saúde. Nós já temos muitas deficiências. Vamos criar mais uma. Agora, o processo criativo, né? Porque como você falou, um livro é um filho. Muita gente às vezes tem vontade de escrever, não escreve, ou escreve, fica no primeiro, né? Tudo mais. Tem aquela cena clássica que aparece em filme, a página branca, e escreve, depois amassa, joga fora, tal. Como foi o processo criativo? Que ainda está acontecendo, de certa forma, você está em processo de finalização, né? Muita coisa acaba saindo do livro para outra coisa entrar. Como tem sido essa experiência da Eliane escritora? Eu acho que o primeiro a gente nunca esquece, né? Que é diferente de escrever uma matéria, né? Tudo mais objetivo, né? Ali você tem que apresentar um universo para as pessoas. Quando você, assim, no meu caso, né, inicialmente, quando você começa a escrever, você começa a pensar, no meu caso, pensar exatamente todo esse pano de fundo. Quem é o meu público que eu quero discutir com ele, né? Eu não posso ficar só naquela questão, olha, não faço aborto. A minha intenção no livro é fazer as pessoas pensarem, sabe? Assim, pensarem de uma maneira mais fora da caixa, daquilo que a gente está acostumado, sabe, a ver. Aí, então, assim, eu quero trazer mais... Quando eu comecei a escrever, sim, apaguei várias vezes, reescrevi, ainda faço isso, quando eu volto lá para acho que eu vou melhorar isso aqui. Porque o meu objetivo é que quem depois for ler esse livro consiga perceber dentro dele todas essas situações que são reais. É isso que eu quero que os leitores depois enxerguem, que essas situações não é uma ficção que está no livro, embora ela esteja sendo retratada ali em personagens fictícios, mas ela é uma realidade que acontece todo dia. Todo dia. Talvez não vai acontecer comigo, mas pode acontecer com a minha filha, pode acontecer com a minha colega. E como que eu vou estar preparada enquanto sociedade? Eu só vou criticar? Qual é a rede de apoio até para isso? Eu só vou criticar, ou eu vou abandonar, vou excluir, vou dizer para você, não, você está errado, porque você foi lá, ficou com o cara, e você não se cuidou. E a gente precisa entender que a mulher já está sendo massacrada quando ela, né, psicologicamente, quando ela descobre que ela vai ser mãe sem querer. Ali era já o sentimento de culpa, o sentimento, puxa, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, sabe? Ela já se sente culpada por aquilo. E aí ela também já sente medo, porque, puxa, como vai ser? Então ela não precisa de mais alguém para chegar, apontar o dedo na ferida dela e falar para ela assim, olha, e aí, sabe? Ela não precisa de mais uma pessoa para julgá-la. Não é um momento para isso. Né? E outra coisa, né? Não seria dessa forma que também faria a prevenção de tudo isso. Não, então assim, nós já estamos bem avançados enquanto sociedade, mas eu acho que o debate ainda... É muito preliminar. Nossa, é muito preliminar, é muito raso, muito superficial. Eu percebo que as pessoas não querem falar, e quando você vai conversar com alguns tipos de pessoas, já querem polemizar, entendeu? Não, ou polarizar. Pro Não Quero Ser Mãe, você faz o livro a partir de uma pesquisa prévia, de toda a vida, de um compilado de conversas, experiências com várias pessoas que você teve, ou você chegou a fazer uma pesquisa antecipada a esse projeto, ali na reta final, antes de começar a escrever, conversando com realidades parecidas, assim? Aquela pergunta clássica do jornalismo. A Camila, ela é baseada em alguma pessoa ou em várias pessoas? E a Fabiana é baseada em uma pessoa ou várias pessoas? E por que a Fabiana tinha que ser jornalista e não uma mulher com outra profissão? Então, Camila, ela retrata várias mulheres, né? Porque é o drama de muitas. E é um desafio, né? Ela tem uma personalidade, porque o personagem ele sempre tem uma personalidade, sim, mas ao mesmo tempo retratar uma fatia da sociedade. Né? Sim, porque dentro do livro, o que acontece? Embora inicialmente eu fale sobre Camila, no decorrer das demais páginas, eu vou trazendo outros personagens. Eu vou trazendo debate com a escola. Ali, uma colega diretora de escola, eu vou buscar informações com ela sobre a questão de evasão escolar, dentro do livro, isso dentro do livro, tá? Sobre evasão escolar, dessas meninas que, né, acabam engravidando e como que ficam, permanecem na escola, não permanecem na escola, desistem dos estudos, como que fica essa situação. Então, assim, eu vou permeando por um caminho dentro do livro que assim, eu deixo o caminho, em dado momento, eu deixo Camila aqui e vou percorrendo por outros caminhos. Dá para as pessoas entenderem quem é a Camila e o que a Camila está passando, né? Que é também a realidade de outras, como mulheres pensam, e vão surgir personagens dentro do livro que são totalmente a favor do aborto,
entendeu? São totalmente que praticaram. Não, você manteve uma imparcialidade que ela é elogiável no livro, né? Porque que também é corajosa, porque você fazer isso num mundo hoje polarizado é a certeza de que você vai desagradar os dois lados. Sim. Mas você cumpre um papel social importante com o livro, né? Exato. E aí quando eu venho para Fabiana, é como eu penso que a imprensa, o jornalismo pode ter uma contribuição maior do que simplesmente ficar focado. O que acontece hoje que eu percebo, Danilo? Assim, é uma crítica até dentro da nossa área. Que assim, a gente está muito focado naquela notícia trágica, daquilo que vende, né? Vamos dar a notícia que vende. Na verdade, é o pós-verdade, né? Eu acho que assim, como evoluiu tanto o pós-verdade, a verdade está ficando em segundo plano. E a verdade, ela é cheia de coisas, né? Ela é cheia de pessoas, ela é cheia de problemas, ela é cheia de soluções complexas, né? E dá preguiça isso. Aí o pós-verdade, ele tem conseguido achar um espaço que, na verdade, assim, ele flerta muito com a mentira, que é diferente da mentira da ficção, né? Você pegou alguém que não existia, deu vida para essa pessoa, para essas pessoas, e a partir dessa realidade de ficção, você está tentando chamar a atenção da realidade real, nua e crua da coisa, né? Exatamente. Como você espera, assim, o feedback? Sempre falam em algum projeto, né? A gente tem essa caixinha do público-alvo. Quem você acha que vai acabar sendo o público-alvo do livro Não Quero Ser Mãe? Você acha que vai ser, no caso, as adolescentes? Para quem você está escrevendo? Claro que você vai atingir todo mundo, né? Até os homens é importante ler esse livro. Sim, né? sim. Mas assim, quem que de certa forma é o público cativo da Eliane nesse livro aí? Além de dar muita polêmica, ele é de certa forma um arauto aí de consciência. Né? Sim, eu penso que quando você trabalha a juventude, os resultados que você vai colher depois, se você trabalha bem a juventude, você vai colher bons resultados depois. Então, meu público mais direcionado, né? Assim, meu público é amplo, mas assim, mais direcionado é sim. Eu penso em trabalhar esse livro. Até por essa leveza, né, que você faz ali, que você conta as palavras, a forma como você desenha, você não usa tanta figura de linguagem, então é bem objetiva, mas é leve. Bem objetiva, né? Exatamente. Para que esse público mais jovem, ao ter acesso ao livro, ele possa compreender de uma maneira muito clara, sabe? Eu não busquei ali colocar palavras rebuscadas, não, nada disso. Eu quero que você... procurei usar uma linguagem bem clara mesmo, que ao ler ali a pessoa não vai encontrar nenhuma dificuldade. E para a pessoa fluir, né? Porque o jovem tem essa preguiça, vou ler 5 páginas eu paro. Agora, se o livro estiver legal para transcorrer, ele acaba avançando mais, né? Exato. E a gente sabe que hoje no mundo digitalizado, essa coisa tecnológica, você prender a atenção de um leitor no livro é bem, né, bem complicado. 5, 7 segundos do TikTok, do Instagram. Exatamente. Então, assim, eu tenho um projeto pós-livro, né, que eu quero trabalhar junto com o livro, que é buscar trabalhar esse livro em comunidades. Né, como pessoa, como ser humano que sou, apaixonada por essa pauta, né, eu quero sim ter um projeto de levar esse livro como discussão para comunidades, e por que não adentrar em escolas, claro, dentro de um projeto, né, com o município, parceria com o Estado, talvez, introduzir isso, né? Esse pensamento, até no sentido de que a gente pode, sim, como cidadão, contribuir com o Estado. Eu não posso só criticar o Estado. Né? Claro que o Estado já tem as suas deficiências, mas como cidadão, o que eu posso contribuir com o Estado? E essa é a minha contribuição com o Estado. De repente, trazer dentro desses contextos sociais, não imposição. Você não pode abortar. A Eliane pensa que não, eu sou contra o aborto, mas essa é a minha opinião. Mas de que maneira eu posso contribuir para que a sociedade, eu possa ser um agente dentro da sociedade para quebrar tabus, para trazer informação, né, clareza. Ou pelo menos dar um mínimo de tempo e condição suficiente para o tema ser discutido. Sim. Que também não é tudo numa abafa. Exato. Na ponta da faca que se resolve as coisas, que é o que está hoje em dia acontecendo e permeando todo esse momento. Né? Agora, assim, falando do perfil da autora, jornalista e que também está caminhando para a psicologia. Psicanalista. Né? Psicanalista também. Psicanalista. Isso te ajuda também, de certa forma, a dar esse ar, de certa forma, até de um romance psicológico em alguns momentos do livro. Né? Sim, muito. Você acaba usando técnicas de jornalismo literário, mas você tem ali páginas e páginas que flerta bastante com o romance psicológico. Sim. São técnicas difíceis de você inserir, né? Não é todo mundo que consegue escrever nessa vertente. Na verdade, assim,
enquanto jornalista a gente faz a crítica, enquanto psicanalista você busca as dores, compreender as dores, né? Que a Camila, ela fala pelas dores dela. Pelas dores. As dores é aquilo que a gente não vê, mas que não significa que não existe. Às vezes as dores são ignoradas, até pela própria pessoa, mas ela vai ter que conviver com aquelas dores e isso vai ser um caminho muito difícil, doloroso para ela muitas vezes durante toda a vida. E é pior, porque é um caminho que as pessoas não vê, né? Quem está do lado exterior não vê. Então, quando eu trago essas dores, essa crítica enquanto jornalista da Fabiana, eu também trago as dores de Camila nesse aspecto mais emocional, né? Uma pessoa que tem que conviver com aquelas dores e às vezes não tem um amparo social, não sabe como lidar com aquilo a mais que uma gravidez acaba se tornando um drama, sabe, assim, que vai atingir ela. E porque assim, a gente precisa pensar o seguinte, Danilo, quando o nosso psicológico não está bem, parece que nada em volta está bem, não é verdade? Você não sonha tanto quanto você está com o seu emocional abalado, você não projeta tanto quanto o seu emocional está abalado, você não consegue ver a vida com tanta beleza quando o seu emocional está abalado. Então, assim, não tem como. Por isso que eu trago esses dois parâmetros ali, né, do real, né, que é aquilo que a gente vê, e mesclo com aquilo que a gente não vê, né, mas que existe. Porque nós, o conjunto de tudo isso, é o que a gente entrega para a sociedade. E tem uma previsão para esse filho nascer? Né? Esse filho vai nascer, né? Ele não vai passar por nenhum aborto. Né? Tá dado o carinho e ele tem muito mais de 9 meses. Muito mais de 9 meses. Então, eu tenho a previsão sim. A minha previsão é que até final de julho... Esse ano, Esse ano, início de agosto, eu já esteja com ele já. Assim, já passado por todo esse processo, revisão e tudo, e ele esteja indo para o forno. Já tenho conversado com algumas editoras já, né, para apresentar esse pré-projeto já assim. A gente sabe que essa rede dos escritores em Mato Grosso do Sul também é muito solidária, as pessoas são muito solidárias, né, muito atenciosas e tal. Como tem sido também participar um pouquinho desse meio como jornalista e ver também que é um meio diferente até do jornalismo. O jornalismo é muito individualismo, né? Aquela disputa, aquele frisson todo. Aí os escritores são mais de boa, né? Tenho conversado com alguns colegas. E vivem melhor, de certa forma, cada projeto, né? Sim, tenho conversado com alguns colegas, até eu estive conversando com um que foi bastante interessante. Né? Como assim é o meu primeiro, né? Você tem aquele acolhimento até também, né? Aquele frio na barriga, aquele medo, puxa, será que é isso mesmo, né? A gente fica com aquele monte de dúvidas na cabeça. Eu fui buscar orientação com alguns colegas que já, né, estão bem à frente, né, nesse caminho. E assim, me tranquilizei bastante com a fala. Até o colega me disse assim, até fiz uma pergunta bem direta. Falei, o que você acha? Eu estou indo para o caminho certo? Essa preocupação, né? A gente fica com aquela preocupação. Ele falou assim, o livro é uma coisa muito pessoal, né, de cada um. É o seu pensamento, né? A sua expressão, aquilo como você vê. E essa linguagem, você talvez não vai conversar com todo o público, com todo mundo, mas essa linguagem vai atingir algum público. Isso é o mais importante. E aquilo me trouxe, sabe, aquele... E se atingir todo mundo, atinge de formas diferentes também. Não existe atingir todo mundo de forma igual, né? Cada um, é isso que é o bom da sociedade, sabe? O legal da sociedade é que nem todo mundo pensa igual. Que maravilha, que bom que é assim. Porque imagina se todo mundo pensasse igual, que coisa chata que seria, né, sociedade. Verdade. Mas exatamente essa diversidade de pensamentos é que, somando, torna a sociedade que ela é. E tudo bem se tiver alguém lá na frente que fala, não concordei com nada que você colocou no livro. Mas leu, tá ótimo. Então eu atingi meu objetivo, entendeu? Então tá tudo bem. Né? Não é aqui trazer assim, eu não quero ser a dona da verdade. Esse livro não é para me tornar a dona da verdade. Não, é simplesmente para a gente discutir problemas que existem e que, ao meu ver, já passou da hora de serem colocados na mesa, discutidos de minimamente bem discutidos. Minimamente bem discutidos. Então, é isso. Isso aí é o que eu busco com tudo isso. Obrigado. Foi um grande prazer. Parabéns. Toda a sorte do mundo no livro. Vai dar tudo certo. E assim, com certeza, acho que vamos pedir uma sequência, né? Mas aí é outra história, né? Sim. Vai depender muito da resposta do público. Possivelmente, se for bem atingido o público jovem, eu acho que a tendência é até você mostrar outros dilemas da Camila, né? Sim. Até porque você pega ali, você falando da questão da jovem de periferia, né?
mais da metade das milhões de mães solteiras do Brasil, mães solos, elas são de periferia, negras, e não tiveram suporte e figuram fortemente nas estatísticas de desemprego, né, acesso a projeto social, programas sociais. Então, assim, e o Brasil trata isso como números apenas. Exatamente. Né? Porque hoje em dia nada está mais assim invisível. Exato. Existe estatística para tudo e números para tudo. O problema é isso virar só retórica de programa eleitoral, né? Ou promessas, né? E aí não são uma, nem duas, nem três, nem 10, né? São milhões de mulheres que estão nessa condição. Ainda mais eu acho que nas grandes cidades. Né? Acho que aí o drama fica muito maior ainda, porque você tem uma pressão de custos e situações até de abandono, de dificuldade de inserção da família, mais dramáticas. Né? Exatamente. Tudo isso que você falou, que somado, né, tudo, leva muitas mulheres a dizer, não quero ser mãe. Né? Inclusive, você falou desse tema tão difícil que é o suicídio, até as taxas de suicídio também. Até as taxas. Está na hora de começar a cruzar esses dados, né, e fazer o dinheiro público render da melhor forma para atender esse público super importante, né? E entender assim que eu tenho até aquele livro do Ferrez, né, Manual Prático do Ódio, né, que a periferia, infelizmente, é uma indústria de desilusões, né? E está na hora de tratar melhor isso aí, mas tratar de uma forma organizada, pensada, planejada, né? Porque ali tem pessoas com sonhos, talentos, né, e com muita chance de contribuir com a sociedade. Só que para isso ela tem que ter a condição mínima. Sim. Né? A informação clara, bem esclarecida, ela precisa ter acesso. Não pode ser numa família só a Camila, Exatamente. A esperança. Tem que ser mais gente. Né? E na casa vizinha não pode ter ninguém. Exato. Né? Tipo, não pode deixar acontecer de repente não ter ninguém, não ter nenhuma Camila. Exato. Você tem que ter isso mais replicado. Parabéns, obrigado. Obrigada, Danilo. Foi um prazer, tá? Obrigadão. E acompanha o nosso trabalho no www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, basta acompanhar. E também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS em Dia. Até a próxima.